Olá, olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ordem mundial, mais precisamente nessa nova ordem mundial. Você com certeza já ouviu falar que existe uma nova ordem mundial que está querendo mudar o mundo e várias outras coisas. O que é isso? O que quer dizer? Quando que ocorre uma nova ordem mundial? Você sabe sobre isso? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, pode continuar vendo o vídeo. Mas antes de seguir no vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar e de salvar, porque você vai querer ver esse vídeo de novo. E não se esqueçam, aqui não tem dancinha. Ordem mundial. Tudo bem, ordem mundial. O que significa ordem mundial? Vamos começar pela ordem. O que significa ordem? Ok, vamos recorrer ao dicionário. Aqui, o dicionário está falando o seguinte, que ordem significa relação inteligível estabelecida entre uma pluralidade de elementos, organização e estrutura. Você entendeu? Que bom, porque eu também não. Vamos simplificar então. O que significa ordem? Ordem significa que existe um padrão pré-estabelecido que é esperado das pessoas ou das coisas. Continuo sem entender. Tudo bem, então vamos pegar um exemplo da casa. Na sua casa, com certeza existe uma ordem. A divisão dos cômodos da sua casa é uma ordem. Ou seja, existe um lugar que é feito para cozinhar, que é a cozinha, para lavar roupa, para se dormir e para receber visitas. Essa é a ordem estabelecida. O espaço da sua casa é dividido de acordo com uma ordem que é esperada das pessoas e das visitas seguirem. É possível comer no quarto? Claro que é, vendo Netflix, todo mundo faz isso. Mas, teoricamente, é o mais apropriado? Não. É esperado que você faça um churrasco dentro do banheiro? Por favor, pessoal, não me respondam que sim. Ou seja, o que eu estou querendo passar para vocês é que a sua casa tem uma ordem, mesmo que você não siga ela conscientemente. Existe uma ordem, e é esperado que você a siga. Continuando com exemplos perto de vocês, vamos pensar no seu quarto. Com certeza você tem uma gaveta para as meias, uma gaveta para camisas, um lugar para pôr os sapatos, e onde você trabalha ou estuda. Ah, mas Rubens, eu não sou tão organizado assim. Tudo bem, a ordem pode ser mais ou menos rígida. Em outras palavras, existem pessoas que são super organizadas, que têm as roupas divididas por cor, as gavetas todas limpinhas e tudo mais, e tem pessoas que têm aquela gaveta da bagunça. Eu sou uma delas. Mas mesmo a existência de uma gaveta da bagunça é uma ordem, ou seja, existe um padrão. Tudo que é bagunça, tudo que não tem um lugar certo, vai para aquela gaveta. Inclusive aquele chocolate que você está querendo esconder para dizer que você ainda está de dieta. Antes que vocês me perguntem, sim, eu confesso, eu tenho chocolate escondido porque eu não quero assumir que eu como chocolate mais do que eu deveria comer. E o contrário da ordem é o caos. É o que não tem, é desprovido de qualquer tipo de organização. Por exemplo, o quarto da minha irmã. Eu não sei como alguém consegue viver naquilo. É impressionante o nível que ela chegou. E eu tenho certeza que tem um tamanduá que se apoderou lá de uma região do quarto dela, que fundou uma república e está decretando guerra contra as capivaras que moram debaixo da escrivaninha. Vai ter guerra, vai ter guerra. Agora que você sabe o que é ordem, você com certeza sabe o que é ordem mundial. Porque mundial, na verdade, é só um objetivo que classifica o substantivo feminino ordem. Ou seja, só quer dizer que essa ordem existe no mundo inteiro, é mundial, né? Engloba todos os países e atores que estão neles. Então só existe uma ordem mundial? É óbvio que não. A primeira ordem mundial mais famosa foi pós-Westfália, quando vários representantes dos estados, ducados e condados europeus se reuniram e decidiram como seria a Europa a partir dali, ou seja, sem uma potência central, toda fragmentada, onde seria a Alemanha, e um equilíbrio de poder entre as superpotências europeias. Essa ordem mundial durou mais ou menos até a unificação da Alemanha, quando criou um desequilíbrio entre as potências e o concerto europeu foi para o espaço. E Rubens, por que você está falando da Primeira e da Segunda Guerra Mundial se você está querendo falar de uma nova ordem mundial de agora? Não faz o menor sentido. Faz sim, porque a atual ordem mundial foi cunhada no pós-guerra. A atual ordem mundial foi desenhada pelos ganhadores da Segunda Guerra Mundial, principalmente os quatro grandes. Começou pelos Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, e depois a França. Foram esses quatro países que desenharam todo o sistema internacional como seria no pós-guerra, após a derrota do eixo. As principais organizações internacionais que existem hoje foram pensadas naquela época, como a Organização das Nações Unidas e todo o sistema que está nela, o sistema ONU. Assim como o Fundo Monetário Internacional, assim como pensar o dólar como uma moeda internacional, naquela época com lastro no ouro, hoje em dia não tem mais lastro nenhum.
E outras instituições que, apesar de não terem sido criadas em 45, tiveram suas sementes plantadas naquele momento, como é o caso da Organização Mundial do Comércio. É claro, essas organizações só tornaram verdadeiramente globais com o fim da Guerra Fria, porque foi quando todos os países do antigo bloco soviético de fato ingressaram nessa organização e abraçaram todas as suas normas e regimentos. E aí, a ordem mundial, que era conhecida como bipolar, porque era dividida entre União Soviética e Estados Unidos, entre a briga entre o comunismo e o capitalismo, chegou ao fim. Um ponto importante que eu não posso deixar passar. Essa ordem não existe naturalmente, não existe na natureza. Ela não brota, ela não surge, ela não é dada por Deus. Na verdade, ela é construída. E construída por quem? Quem consegue influenciar mais a ordem internacional? Obviamente, quem tem mais força e mais poder consegue influenciar mais essa organização das coisas, esse comportamento que é esperado dos outros e dos atores. E eu vou dar uma chance para você adivinhar quem é o país mais poderoso atualmente nas relações internacionais. Estados Unidos. Ou seja, toda a ordem mundial que vivemos hoje foi pensada e influenciada de modo a beneficiar os Estados Unidos e representar, espelhar seus princípios, seus valores. E quais são as principais características da ordem mundial como existe hoje? Ou seja, aquela que foi construída em 48 e se tornou global após o final da Guerra Fria. A ordem mundial atual definitivamente carrega com ela uma visão de mundo liberal, que veio lá das ideias iluministas, quando a burguesia começou a pensar quais são as melhores formas de organizar a sociedade, a política e a economia. O que eu estou querendo dizer é, a ordem mundial atual foi cunhada no liberalismo. E o liberalismo, desde sempre, é ligado a movimentos de direita, não de esquerda. Ué, Rubens, como assim? A nova ordem mundial não é comunista? Para responder isso, eu acho melhor a gente acessar o blog do nosso antigo chanceler. Olha, no blog do antigo chanceler, ele fala que a nova ordem mundial é sem nações e sem liberdade. Isso não faz o menor sentido, porque o liberalismo é cunhado em nações e em princípios de liberdade individual, enfim. E ele reforça essa ideia no Twitter, quando ele diz que a nova ordem mundial se tornou marca registrada de um globalismo desenraizado, materialista e antinacional. Gente, o capitalismo ele é internacional. Mas tudo bem, talvez o chanceler tenha errado ao identificar quais são as principais características dessa nova ordem mundial. Vamos questionar agora se existe de fato uma nova ordem mundial. Para que uma nova ordem mundial comece a emergir, o que a gente precisa? Um novo equilíbrio de poder. Claro, porque se a ordem mundial, que é composta de instituições, normas, regras e princípios, foi construída para beneficiar os países mais poderosos, para que essa ordem seja refeita, esse equilíbrio de poder tem que mudar para que novos atores, novos países, cunhem uma nova ordem mundial que beneficie mais a eles e não mais as antigas potências. Foi assim em toda a história da humanidade. Foi assim em Westfália, foi assim na Guerra Mundial e foi assim no pós-Guerra Fria. Hoje não vai ser diferente. Então, para responder se há uma nova ordem mundial, nós temos que entender se há uma mudança substancial de poder. E para isso nós precisamos responder com dados empíricos. Se nós pegarmos os 11 maiores orçamentos para a defesa no mundo, nós vamos ver os Estados Unidos em primeiro lugar, China em segundo e vários outros países mais ou menos no mesmo patamar logo em seguida. Mas o mais interessante é, se nós somarmos do segundo ao 11º lugar no ranking, todos eles somados não dão o orçamento dos Estados Unidos. Ou seja, não dá para falar de um desafio ao poder estadunidense nesse momento. De jeito nenhum. Então tudo bem, na área militar a gente não consegue falar de uma nova ordem mundial. Então na área econômica, talvez a gente consiga fazer. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os defensores dessa ordem mundial, que são os Estados Unidos e seus aliados, vamos resumir nos países da OCDE, e do outro lado, vamos supor que a China se aliou com todos os outros países do Sul, com o G77. Em termos econômicos, nós vamos ver o que está nesse gráfico. A China, mesmo se unindo a 77 países, não desafia o poder dos Estados Unidos e seus aliados. Mas em termos de controle das organizações internacionais, porque, por exemplo, a ONU é comunista, não é isso? Hello, darkness, my old friend. As pessoas que mais investem nas organizações internacionais, ou seja, quem mantém as contas em dia, quem paga a luz, quem paga as missões, quem paga os funcionários daquela instituição, tem maior capacidade de decidir os futuros, tem mais capacidade de influenciar nas decisões daquela organização. Então o que nós vemos, na verdade, é o grande domínio dos Estados Unidos sobre a maior parte das organizações internacionais, a maioria delas, inclusive, com direito a veto. Vamos lá, Conselho de Segurança, Estados Unidos tem direito a veto. Banco Mundial, Estados Unidos tem direito a veto. FMI,
Os Estados Unidos têm direito a veto. Inclusive, se a gente der uma olhada na quantidade de poder de voto no FMI, a gente olha os membros da OCDE em comparação com a China e G77, da mesma forma que a gente fez da última vez, e a gente vê a grande assimetria de poder que esses países têm. Talvez o único critério que, de fato, a China desafie os outros países seja o demográfico. Que aí a China, juntando com os G77, principalmente China e Índia, a democracia asiática é muito grande. As pessoas que defendem a existência de uma nova ordem mundial, na verdade, estão olhando para o crescimento chinês, que de fato é muito robusto e muito rápido. Isso ocorre em várias áreas, principalmente na área comercial e de investimentos. O grande exemplo disso talvez seja a Nova Rota da Seda, que é um projeto titânico de investimentos e parcerias em toda a Ásia. Mas pensa aqui comigo, se a gente olha uma árvore, e a árvore está verde, está robusta, está crescendo rápido, está grande, como a China, a gente olha para aquela árvore e fala o quê? Esse solo é muito fértil para ela. As condições desse lugar estão muito boas para o crescimento dessa árvore. E se as condições estão tão boas assim para a China, porque ela está crescendo muito, para que ela vai querer trocar a ordem mundial se está sendo super favorável para ela crescer? Talvez, então, no futuro, a gente veja uma nova ordem mundial se a China conseguir, de fato, desafiar os Estados Unidos em seu poder econômico, financeiro, comercial e militar? Talvez sim. Mas eu, Rubens, não vejo isso acontecendo pelo menos nos próximos anos. Ah, Rubens, então tudo bem, vamos esquecer a China. A guerra da Ucrânia não vai inaugurar uma nova ordem mundial? É claro que a invasão da Ucrânia é uma contestação da ordem estabelecida, ou seja, é um abalo, é uma fissura nessa ordem. O que nós temos que nos perguntar é se esse abalo é forte o suficiente para marcar uma mudança de ordem, como foi a Guerra dos 30 Anos, como foram as duas guerras mundiais, ou então o colapso da União Soviética. Ao olhar o cenário internacional como um processo, ao invés de momentos, vemos que a guerra da Ucrânia é o resultado de um padrão de comportamento russo. Não é um caso isolado. Então, se o ataque cibernético à Estônia em 2007, a invasão à Geórgia em 2008, a anexação da Crimeia em 2014 não foram suficientes para criar uma nova ordem mundial, por que se argumenta que agora seria uma nova ordem mundial? Claro que a Ucrânia tem um peso simbólico muito grande. Ainda assim, a guerra russo-ucraniana é regional. Sem dúvida, esse conflito redesenha o tabuleiro geopolítico regional, mas é difícil dizer o mesmo para o cenário global. Pelo contrário, a reação à guerra da Ucrânia mostra que as principais organizações internacionais e outros atores internacionais ainda estão respaldando a posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiram contornar o Conselho de Segurança e fazer uma votação sobre segurança internacional na Assembleia Geral. E nessa votação, impôs uma grande maioria que votou favorável à resolução condenando a Rússia. Além disso, convenceram grandes empresas a participarem das sanções, a saírem da Rússia, então está mostrando um grande domínio de todos os mecanismos da ordem mundial. Curiosamente, quem mais promoveu a crise da ordem mundial atual, como nós temos, foi seu próprio criador, foi os Estados Unidos. A gestão Trump veio junto com uma ideia que a ordem mundial não atendia mais os interesses dos Estados Unidos, e para isso, ela queria parar de pagar pelos custos da liderança. Foi o próprio Estados Unidos, sob a gestão Trump, que atacou as principais organizações internacionais que existem e foram criadas por eles lá atrás. Não foi a China. Pelo contrário, quem adorou isso foi a China. Vamos imaginar o seguinte, você marca de ver um filme ou ver um jogo na casa dos seus amigos. E naquela casa é uma sala muito ampla e tem uma poltrona maravilhosa que é em frente à televisão, que é reclinável, acolchoada, de um lado tem comida, do outro tá bebida, ou seja, é o melhor lugar para se sentar. Você conseguiu ficar nesse lugar. Só que chegou um momento que você fala, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais ver o filme. E você se levanta da cadeira. Foi mais ou menos o que os Estados Unidos fez. Ele criou a sala, ele conseguiu a melhor cadeira, a melhor posição, onde ele conseguia ver tudo, mandar tudo, beber, comer, e decidiu que não queria mais sentar lá. Adivinha a primeira coisa que aconteceu quando ele se levantou da cadeira? Todo mundo pulou para tentar ocupar aquele lugar. E aqui a gente pode lembrar da frase clássica de que não existe vácuo de poder. No momento que os Estados Unidos se levanta, outras pessoas vão querer ocupar aquele lugar dele. A gestão Biden, quando ganhou, voltou atrás. Então ele voltou para a sala, os Estados Unidos falou, "That's my spot. Ninguém toca, ninguém pode ficar." E agora ele está batalhando, tentando convencer os outros países que aquele dali é a cadeira dele mesmo e ninguém mexe. Mas tudo isso foi para falar o quê? Que a grande ameaça a essa ordem mundial que existiu recentemente foi o próprio Estados Unidos. Ou seja, na minha opinião, nós não podemos falar em uma nova ordem mundial. A gente consegue ver mais mudanças dentro da ordem. A ordem mundial continua estabelecida.
a gente vê ajustes, principalmente com os países do Sul que estão ganhando mais poder, estão ganhando mais proeminência nas relações internacionais, que pedem uma reforma no poder decisório mundial. Eles querem mais participação na ordem e não destruir a ordem, eles não são antissistêmicos. E é isso, chegou ao fim mais um vídeo desse canal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de seguir a página. Não se esqueçam, aqui não tem dancinha. Um abraço e até a próxima, pessoal.